Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema da hora, assim, todo mundo está discutindo isso, quer dizer, é a presença dos militares no governo Bolsonaro. Essa presença tem sido cada vez mais forte. Hoje se estima que haja alguma coisa como 3 mil militares em cargos de confiança nos ministérios. E a discussão é se vai haver golpe, se não vai haver golpe, se os militares se sujeitam à Constituição, se eles são um poder moderador, como pretendem. E para fazer essa discussão, nós convidamos duas pessoas que são especialistas no tema que eu vou apresentar agora. A Adriana Marques, muito obrigado pela presença, Adriana, pela disposição de participar. A Adriana é doutora em ciência política, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi pesquisadora associada no Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. É professora assistente do curso de Relações Internacionais da USP, professora do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando, de Estado-Maior do Exército, 2011 e 2015, né? E é coordenadora do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa da Federal do Rio de Janeiro. Seu último livro trata da missão do Haiti, a visão dos comandantes. Nós temos a maior satisfação de contar com você nesse debate. Quero também apresentar o João Roberto Martins Filho. Ele é doutor em Ciências Sociais e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Coordena, desde 96, o Arquivo da Polícia Militar Ana Lagoa, da Federal de São Carlos. É membro do Conselho Editorial de várias revistas. Foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Vice-presidente do Comitê de Pesquisa Forças Armadas e Sociedade da Associação Internacional de Ciência Política e é membro do Comitê de Altos Estudos do projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Autor também de livros como Movimento Estudantil e Ditadura Militar e O Palácio e a Caserna. Muito obrigado, João Roberto, por estar com a gente também, né? Às vezes eu peço desculpas na apresentação, pode ter alguma falha, mas é que eu estou extraindo dados assim da internet para apresentar a vocês. Bem, a questão dos militares tem sido cada vez mais discutida, comentada, e eu penso que nós poderíamos começar com uma abordagem mais ampla para depois ir aprofundando uma reflexão sobre o ideário, as perspectivas, o projeto e tudo mais. Mas eu gostaria de começar com essa menção que eu fiz de que tem 3 mil militares nos escalões de segundo plano, assim, de cargos de confiança do governo federal. E só no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, que é coordenado pelo general Heleno, existem 1.540 militares. Pergunta, Adriana, o que faz tanta gente lá dentro do Palácio do Planalto? Bem, obrigada pelo convite, Silvio, pela oportunidade de poder conversar também com o professor João Roberto. Essa pergunta que você coloca, enfim, esses dados que vêm sendo divulgados pela imprensa agora do número de militares ocupando postos no governo federal, tem causado um certo espanto e preocupação na sociedade civil, enfim, na imprensa. E eu acho que é importante começar dizendo que a gente não tem clareza sobre esse número de militares que estão participando do governo. E eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente já pode começar essa reflexão para dizer que a gente está discutindo um tema que é um tema de esse público, mas é um tema sobre o qual se falou muito pouco durante a Nova República.
A partir do processo de redemocratização, esse tema das relações entre os civis e militares, ele continuou sendo trabalhado na academia, mas ele foi muito pouco discutido nos espaços públicos, nos quais esse tema deveria ter sido discutido com mais qualidade, com mais profundidade. E agora a gente chega a 2020 sem ter condições de dizer se esses dados que são apresentados agora para a gente são os dados concretos de quantos militares a gente tem de fato no governo ou não. Tanto que o Tribunal de Contas da União parece que abriu um procedimento para saber de fato quantos militares existem exercendo funções civis no governo. Então, acho que isso é um indicativo da situação, do momento político que nós vivemos e como algumas coisas foram deixadas de lado durante esse processo de redemocratização. Esse dado é um dado absolutamente fundamental. Quer dizer, quantos militares da ativa, quantos militares da reserva estão exercendo funções civis no governo a partir de dados que têm que ser disponíveis, que têm que ser fáceis de encontrar. E isso, evidentemente, não é fácil, tanto que precisou o Tribunal de Contas da União fazer um pedido de contagem aí de quantos militares participam do governo. João Roberto, vamos continuar essa conversa, quer dizer, mesmo que a gente tenha alguma diferença em relação ao número, há um número muito expressivo de militares presentes na administração federal, né? Essa questão coloca a pergunta: os militares já tomaram o poder ou eles estão lá funcionando como administrativos de um governo eleito? Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Gabinete de Segurança Institucional, ele é herdeiro da Casa Militar, né, da presidência. Ele tem uma longa história, tanto é que foi feito um vídeo quando o Etchegóin recriou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Temer, que conta uma história de 100 anos, né? Aquele livro, Os 11, que conta a história do Supremo Tribunal Federal, ele fala que perguntaram ao Barroso o que ele achava do Etchegóin, ou ele falou isso sem ser perguntado, e ele falou: eu não sei nada da vida dele, mas ele sabe tudo da minha. Portanto, esse Gabinete de Segurança Institucional, que tem a função de cuidar da segurança do presidente da República, portanto, ele tem que ser mais ou menos numeroso, porque tem todo um esquema de segurança, e, ao mesmo tempo, fornecer ao presidente informações-chave para ele não ser surpreendido. Nisso, ele também concorre com a ABIN, mas a ABIN ela é um órgão que foi criado na democracia e ela é muito regulamentada, a ABIN. Uma longa discussão. E o Bolsonaro diz que a ABIN é aparelhada. Não é? Por quê? Aparelhada quer dizer que ela é regulamentada, ela não pode fazer qualquer coisa. O Gabinete de Segurança Institucional tinha sido extinto pela Dilma, que ficou bravo que o titular do gabinete não tinha informado, não tinha percebido a espionagem que estava sendo feita no telefone dela, né? Então, ela extinguiu simplesmente, acho que era o general Elito na época, e foi, então, uma das principais, vamos dizer assim, evidências de que os militares estavam voltando, foi a recriação do Gabinete de Segurança Institucional. Com relação ao caráter do regime, minha visão é mais ou menos clara. Isso ficou claro para mim já quando eu escrevi o primeiro artigo sobre o governo Bolsonaro e as Forças Armadas. Eu estava redigindo esse artigo em junho do ano passado, um ano atrás. Não é um governo militar. É um governo cuja uma das características principais dele é o personalismo e a chefia que cabe ao Bolsonaro. Esse governo tem um chefe. E isso tem uma história, que nós já temos 500 dias, ou mais de 500 dias de governo. A história ela passou pela demissão do general Santos Cruz, há um ano atrás, que era um general que realmente pensava, nós podemos dizer isso com certeza, que ele poderia pessoalmente controlar o Bolsonaro e tutelar o Bolsonaro, dirigir, orientar, e ele foi demitido. Então, dali para frente, o presidente mandou um recado meio, vamos dizer assim, entre aspas, maquiavélico: quem manda sou eu.
E quando chega no final do ano, começa a haver uma reaproximação, vamos dizer assim, o espaço dos militares começa a ser mais ou menos retomado, porque eles se retiraram um certo tempo do primeiro plano, mas com as regras já definidas. Quem manda sou eu. Tanto é que qualquer pessoa do governo Bolsonaro tem medo de ser demitida. A gente percebe isso naquela reunião do dia 22 de abril, que ninguém fez nenhuma observação que contrariasse o Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro, inclusive, se privou de ter conselheiros. Né? Ele pode ter conselheiros, mas contanto que eles não aconselhem ele, tá? Porque senão ele pode ficar bravo. Né? Hoje em dia ele é cercado por algumas pessoas de extrema confiança, que são o general Ramos, o general Heleno, quem é o outro? Que são, e o general Braga Neto, que são pessoas colegas de turma dele, portanto, amigos dele, e o Ramos já disse, a minha primeira lealdade é o Bolsonaro, ele publicou uma carta sobre isso, acho que ele estava sendo muito cobrado, então não se trata de um governo militar, mas se trata de um governo onde os militares são dos esteios do governo. Se os militares saírem, eu acho que desequilibra o governo, mas não é um governo militar. É um governo mais aparentado com alguma coisa, vamos dizer assim, proto-fascista. Né? Tem um líder, e esse líder é o que estrutura mais ou menos esse regime. E, por sinal, a dinâmica do regime. Então, surgiram recentemente algumas referências de que a polícia militar, se tivesse que optar entre a sua fidelidade aos governadores e a sua fidelidade ao presidente Bolsonaro, ficaria com a opção de apoiar o presidente Bolsonaro, né? O que é absolutamente inconstitucional, né? Assim como também uma série de iniciativas desse governo que ferem a Constituição. Há 40 processos de impeachment amontoados acusando o governo de não praticar, em consonância com a Constituição, seus atos de administração pública, né? Quer dizer, nesse sentido, é possível diferenciar, Adriana, as pessoas, os generais, por exemplo, que estão no ministérios, e o corpo do Exército enquanto instituição? A gente pode dizer que a gente sabe, eu acho que o professor João Roberto, enfim, a gente tem discutido isso já há bastante tempo. Queria retomar um pouco essa questão que o professor João Roberto colocou, de que esse governo não é um governo de militares, ele não é um governo militar, mas ele é um governo onde os militares fazem parte da coalizão. É como se os militares fossem um partido da coalizão. E eu acho que essa é a melhor metáfora, é a melhor maneira de entender, né, o que é o governo Bolsonaro. O professor João Roberto colocou as características do regime, mas o governo é um governo presidido pelo Bolsonaro, no qual os militares são parte da coalizão. Queria retomar essa questão. E do ponto de vista do relacionamento entre a instituição e o governo, por que isso é importante? Porque quando a gente trabalha com essa ideia de partido militar como uma metáfora, isso nos facilita entender um pouco a relação da instituição com o governo. Então, a instituição não está no governo, mas evidentemente que a instituição apoiou o governo, apoiou este governo constituído. Num primeiro momento, a gente tinha só generais da reserva no governo. General Santos Cruz, general Heleno, general Floriano Peixoto, eram generais que já estavam na reserva, inclusive, há algum tempo. Há menos tempo do que o vice-presidente, Hamilton Mourão. O presidente Hamilton Mourão, que ganhou, se tornou notável, né, a partir das suas críticas públicas à presidenta Dilma Rousseff. Foi assim que ele começou a sua carreira política. Então, a gente, num primeiro momento, havia uma separação maior olhando, né, uma separação maior entre a instituição e os militares que estavam no governo.
Agora, o que a gente percebe é um afluxo cada vez maior de militares da ativa para o governo. Então, por exemplo, a gente tem o ministro da Saúde, que é um general da ativa. O general Ramos, que também é um general da ativa, parece que agora vai se transferir para a reserva. O almirante Bento, que é ministro das Minas e Energias, é um almirante da ativa. E esses militares, para estarem ocupando as funções que estão ocupando no governo, eles foram cedidos pelo Ministério da Defesa. É essa conta que o TCU vai fazer agora. Então, eles tiveram autorização do Ministério da Defesa para estar servindo numa função civil no governo Bolsonaro. Então, ele é um governo não de militares, mas ele é um governo militarizado. E essa militarização conta com a aquiescência do ministro da Defesa e dos comandantes de força. Entendi. Agora, são 8, né? 9 ministros militares. Quer dizer, eles têm algum tipo, a gente não sabe disso, né? Mas na condição de militares, eles têm algum foro coletivo conjunto para poder se posicionar frente às iniciativas do governo? Ou vocês veem que cada um tem uma relação direta com o presidente e não conversa com os demais? Você sabe que eu fiz a minha tese de doutorado sobre as divisões militares no governo militar, no começo, primeiros 5 anos, aquela fase em que o governo militar se consolida. E no governo Castelo Branco, não, mas no governo, em geral, se fala que o governo militar tinha uma dinâmica que era a linha dura contra os castelistas, né? A partir do governo Costa e Silva, passa a haver um número maior de grupos. Que eu considero que eram 4 grupos. Havia o grupo castelista, havia a linha dura, havia o grupo do Albuquerque Lima, que era um grupo nacionalista, e havia um grupo que eu chamava de palaciano. Daí a ligação com a coisa agora. Sempre existe um grupo palaciano. O grupo palaciano é aquele cuja vida cotidiana se dá dentro do Palácio do Planalto. Essas pessoas tendem a fazer um vínculo. Por exemplo, o vínculo que o general Alberto Cardoso tinha com o governo Fernando Henrique Cardoso. Não é? Essas pessoas têm uma lealdade ao presidente, foram nomeadas pelo presidente, e é normal que elas tenham um espírito de corpo. Não é? Eu acredito que o espírito de corpo deve ser levado em consideração. Os que estão dentro do Palácio do Planalto, não os que estão na esplanada, não é? Porque esses daí não participam das decisões centrais. Nesse grupo, você tem, então, o general Braga Neto, o general Ramos, o general Heleno, e o outro, que é um militar, e, na verdade, ele é da Polícia Militar, né? Não é... Então, esse grupo, eu acho que tende a conversar mais, talvez diferença de personalidade, mas eles são, né? O problema é que eles são, vamos dizer, leais ao presidente. Eu chamaria essa geração inteira que enfiou os militares nessa a situação que eles estão hoje de a geração bolsonarista. Essa geração vai ser cobrada para sempre por ter sido a geração bolsonarista. A história vai acertar as contas com eles, pode ter certeza, porque agora eles estão aí na situação que nós vemos. Por falar em PM, eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho falado, às vezes, uma frase de efeito, as frases de efeito são perigosas, que o verdadeiro partido bolsonarista é a PM. Mas essa frase acho que aponta para uma coisa séria, né? A PM pode facilmente tomar atitudes que quase fogem ao controle, vamos dizer assim. Mas uma antropóloga, se não me engano, Jaqueline Dias, se não me engano o nome dela, ela deu uma entrevista outro dia, ela é estudiosa do governo, ela é estudiosa da Polícia Militar, e ela disse que é um pouco simplificado isso. Diz ela que existem mecanismos de controle mais ou menos efetivos das polícias militares pelos governos do Estado. Uma atitude deslocada poderia prejudicar a carreira de uma pessoa ou outra irreversivelmente. Bom, de qualquer modo, eu acho que as polícias militares elas ainda vão dar muito trabalho. E nós temos que ter em conta que o Bolsonaro está o tempo todo ameaçando com a anarquia, ameaçando aquilo que ele sempre fez a vida inteira. Ele é especialista em se apresentar como representante dos rebeldes, né? Eu acho que os militares devem estar pensando nisso também. O problema é que, ao contrário de algumas
teorias que tentam explicar essa situação, eu não acho que os militares controlam a situação. Eu acho que a situação é instável, é imprevisível, ela é uma situação que muda a cada momento, e nós que estudamos militares, na maioria, falamos, olha, eu estou fazendo essa análise hoje, mas não sei o que vai acontecer enquanto eu estou dando essa entrevista. Existe um grau muito grande de imprevisibilidade. Eu acho que, ao não controlar a situação, eles realmente se colocaram numa situação que pode se voltar, e tem se voltado, contra a imagem que os militares têm na sociedade. Eu acho que já afetou a imagem que eles têm na sociedade. Adriana, eu estou preocupado com o seguinte, eu dou uma olhada na biografia desses generais que estão no poder, e a maioria já passou pelo Haiti, comandando a MINUSTAH, comandando, vamos dizer assim, o controle sobre Cité Soleil, a maior favela de Porto Príncipe, e parece que isso deu problemas em relação, por exemplo, ao general Heleno e às próprias Nações Unidas, né? Quer dizer, o que você pode dizer desse grupo que sai do Haiti? Ele tem alguma identidade comum? Como é que ele pensa? A gente já discutiu bastante academicamente sobre quais seriam as relações, as interconexões entre... tem um texto, tem um título ótimo, foi escrito pela professora Mônica Hirst e o professor Reginaldo Nasser, isso em 2014, que se chama A Conexão Porto Príncipe-Rio de Janeiro. Por que eles chamam de Conexão Porto Príncipe-Rio de Janeiro? Justamente porque o momento em que o Brasil participa da missão no Haiti também é um momento onde essas operações de garantia da lei e da ordem, elas são mais frequentes no Brasil. Então, se estabeleceu, de fato, uma conexão entre esse grupo que participou das missões de paz no Haiti, não tanto os generais, mas as tropas. As tropas que foram para o Haiti, elas, em boa medida, foram utilizadas nas operações de garantia de lei e da ordem, principalmente no Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto, eu acho que a partir daí também eu posso responder uma parte da sua pergunta anterior sobre a relação entre os militares e as polícias militares. O que eu percebi, entrevistando essa geração de generais que foi para o Haiti, é que eles têm uma visão muito... Eles veem com muita preocupação essa questão da qualidade das polícias no Brasil. Quer dizer, eles, num primeiro momento, a gente perguntava se eles achavam o que seria mais importante para o Exército. Participar de uma missão de paz ou participar de operações de garantia da lei e da ordem no Brasil. Assim, sem exceção, todos disseram que para as Forças Armadas é mais importante uma missão no exterior, porque quando eles estão cumprindo uma missão de segurança pública no país, isso significa que o país tem sérios problemas nas suas instituições policiais. E isso é interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, nas unidades de polícia de pacificação, que foram instrumentos que foram trazidos para o Brasil, em parte, a partir dessa experiência internacional. A gente tem experiências parecidas na Colômbia, a gente tem a atuação do Exército Brasileiro no Haiti. Então, é como se eles no Haiti estivessem o tempo todo pensando em como essa experiência no exterior podia contribuir para uma paz social no Brasil. Isso é muito marcante no discurso dessa geração. Então, por mais que eles percebam que é mais importante uma participação internacional, eles o tempo todo se remetem, e isso fica muito claro nas entrevistas, à situação de segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Isso ajuda a explicar também um pouco por que essa geração depois faz a conexão Porto Príncipe-Brasília. Vários desses
desses Force Commanders, eles ocuparam funções importantes aqui no Brasil, inclusive na área de segurança pública. O general Santos Cruz, ele foi secretário nacional de segurança pública. O general Heleno, ele participou durante muito tempo no Comitê Olímpico, né? no comitê que organizou os grandes eventos aqui no Brasil, Copa do Mundo, as Olimpíadas. O general Ramos participou também desses grandes eventos. Então, a gente tem uma geração que teve uma experiência internacional, mas que também teve uma experiência doméstica, uma experiência de atividades que não eram necessariamente atividades militares aqui no Brasil, nos últimos anos. Então... Muito obrigado. João Roberto, eu queria só, antes de aprofundar o que pensam esses militares, a diferença entre os da ativa e os da reserva, tal, eu queria só lembrar o seguinte: existe uma corregedoria no Exército para fiscalizar a ação das PMs. As PMs fazem parte do corpo do Exército ou não fazem? Elas têm autonomia? Porque essa questão, às vezes, pode até ser uma questão muito delicada. Os últimos dados de 2012 falam que nós temos 425 mil PMs no Brasil. Né? É mais do que o Exército tem. Né? Eles estão sob controle do Exército? Como é essa história? Eu acho que, do ponto de vista formal, eles são considerados forças auxiliares, né, do Exército. Mas há um traço da ditadura militar que a gente tem que lembrar, que a ditadura militar, embora ela tenha mantido centros civis de excelência, como o Itamaraty, o Ministério da Economia, essas áreas, o Ministério da Agricultura, onde os militares respeitavam a expertise dessas pessoas. São Paulo agora tem um general, não é? Por sinal, uma pessoa que se dava muito bem com o grupo de pesquisadores civis, mas eu acho que, de regra, é uma questão meio federalista. Os estados que comandam, não há interferência direta das Forças Armadas, mesmo porque é uma confusão tremenda mexer com essa área, não é? Agora, eu queria também voltar uma questão que você levantou, que é a questão da quantidade de operações de garantia da lei e da ordem que foram feitas no Brasil. Veja bem, o governo Fernando Henrique Cardoso, tem um aluno até que hoje em dia é um pesquisador experiente, que é o Alexandre Futiri, que fez a monografia dele sobre a Operação Rio, lá atrás, né? No governo, se não me engano, do Itamar. Mas os governos de centro-esquerda ficou 14 anos no poder, ela fez uma quantidade de operações de garantia da lei e da ordem. Por quê? Né? Quer dizer, primeiro porque os governos de esquerda nunca tiveram uma política de defesa muito bem definida. Houve avanços consideráveis, eu acho que hoje em dia não é a hora de criticar o que os civis fizeram à frente do Ministério da Defesa, porém, havia falta de clareza. Uma das coisas que faltou clareza foi: não vamos envolver as Forças Armadas, apesar do artigo 142 da Constituição, em operações de garantia da lei e da ordem. Por que foi feito tanto isso nos governos Dilma e Lula? Que não puseram nunca as Forças Armadas contra os movimentos sociais, como ocorreu com o governo Fernando Henrique contra greves, principalmente a greve dos petroleiros, né? O problema é que, dentro daquele esquema de governabilidade que o PT construiu nos seus anos de governo, ele usou as garantias de lei e da ordem como moeda de troca dentro da coalizão. Então, dentro da coalizão, o governo atendia os pedidos de governadores aliados, colocando em segundo plano o risco que isso trazia para as Forças Armadas, embora na Constituição o governo não devia ter usado isso daí. Até chegar o momento que, com os grandes eventos, e a grande oposição que havia aos grandes eventos por parte, vamos dizer, da extrema esquerda, aí a Dilma foi obrigada, inclusive obrigada, entre aspas, a pedido de alguns militares, a criar a lei antiterrorismo, que foi amenizada, mas que é o que eles usam agora o tempo todo. Então, há um problema aí. Vamos reconhecer que
o Ministério da Defesa devia ter se colocado claramente contra as GLOs. Quando esses caras foram para o Haiti, a geração dos militares, que eu agora vou começar a chamar de bolsonaristas, houve efeitos múltiplos. Nós concordamos, os estudiosos, achamos que era muito bom eles irem para lá, porque era uma missão externa, legítima, sob o patrocínio da ONU. Mas não demorou, a Adriana sabe muito mais do que eu sobre isso, mas eu me lembro que, na época, os militares foram, segundo documentos militares, porque eles achavam que era para o governo brasileiro era uma forma de fortalecer o pedido do Brasil de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, mas para os militares era uma maneira de mostrar que eles eram um exército moderno e profissional para o mundo, né? Bom, mas acontece que a história pesa. E chegando lá, não só eles ficaram cada vez mais orgulhosos, apesar dos percalços, teve um general que se suicidou, etc. e tal, mas apesar dos percalços, isso aumentou muito o auto-orgulho deles. Um efeito parecido com o que fez a Escola Superior de Guerra nos anos 50. Eles passaram a ter uma noção de importância maior. Acho que a Adriana concordaria com isso. E logo eles estavam fazendo a conexão com uma missão que eles poderiam ter, que eles aprenderam no Haiti e poderiam usar no Rio de Janeiro. Mas não foi para isso que eles foram lá, não é? Então, essas coisas todas, junto com essa questão dos grandes eventos, fez com que a centro-esquerda tenha cometido um erro grave aí nesse ponto, né? Acabou, inclusive, né, com salários muito altos na época, criando esses generais que ficaram orgulhosos do Haiti, orgulhosos porque eles criaram a segurança, por sinal, deve ter sido muito bem feita, dos Jogos Olímpicos, tá? Mas havia ali também não só generais, havia muitos civis do aparelho de segurança do Estado. Basicamente é isso. Adriana, obrigado. Adriana, essa geração bolsonarista que está sendo definida pelo João Roberto como sendo os militares que estão no governo, nós estamos... É o pessoal da reserva ou é o pessoal da ativa também? Há diferenças de pensamento entre quem está na reserva e quem está na ativa? Mas eu queria retomar um pouco o que o João Roberto tinha colocado, porque é fundamental, ainda voltando para essa influência do Haiti na participação política dos militares brasileiros. Porque quando o João Roberto coloca essa questão de que eles foram para o Haiti para projetar a questão da inserção internacional do Brasil, né? A ideia era projetar, né, o Brasil como um país que poderia ser provedor de paz, provedor de bens públicos no sistema internacional. Era um outro momento internacional, né, era um outro momento para o Brasil, era um outro momento da nossa política externa. Então, esse foi um lado, né? O que a classe política viu de benéfico nisso não foi a questão da projeção internacional do Brasil, mas essa capacitação que as tropas tinham no Haiti para lidar com as questões domésticas, com as questões de segurança pública. Então, a gente tem, nesse momento, uma demanda muito grande dos governadores para operações de garantia da lei e da ordem, que foi uma demanda que eu concordo com o João Roberto, né? O governo federal não foi capaz de naquele momento, dimensionar as consequências que isso poderia ter. Só uma questão interessante, quando houve as Olimpíadas, quando começaram os grandes eventos no Brasil, não havia uma legislação sobre operações de garantia da lei e da ordem muito consolidada. Os mandatos, né, os mandatos para participação ali militar nessas operações de garantia da lei e da ordem, como é que seriam os mandatos? Quem escreveu esses mandatos foram os oficiais que voltaram do Haiti. Uhum. Então, o general Elito, que ele deu para a gente, ele inclusive colocou, ele falou assim, olha, né, a gente teve que trabalhar essa legislação, porque uma coisa é você atuar fora do seu país, outra coisa é você estar no ambiente doméstico. Então, isso tudo foi feito e eles fizeram sem que isso fosse supervisionado, né, pelo governo federal. O general Elito, nessa época, era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né, ele sentiu a necessidade de trabalhar essa legislação e trabalhou. Isso não foi uma preocupação do governo. A preocupação do governo era ter um ambiente ali
estável para a realização dos grandes eventos. Então, isso eu acho que é uma coisa importante de ser dita. Eu me lembro, inclusive, que quando teve a ocupação militar das favelas do Rio de Janeiro, né, pelo Exército, né, havia uma série de reflexões que diziam que aquele know-how de impor o controle e de impor o terror, ele foi desenvolvido pelo Exército Brasileiro no Haiti, né? Pela truculência com que tratou a questão de lei da ordem lá, né? É uma coisa assim a observar. Mas eu queria também ver, porque na época da ditadura, até 85, nós tínhamos um conjunto de militares nacionalistas, né? Que tinham um projeto de desenvolvimento, a ideia do Brasil potência, não é? E hoje em dia a gente vê um alinhamento com os Estados Unidos, uma perda de autonomia muito impressionante. Como é que você vê isso, João Roberto? Hoje em dia a gente tem muito esses generais bolsonaristas, tem um dos traços que eles têm, como eles estão atuando num regime democrático, embora limitado, eles usam muito a imprensa para defender suas ideias, sempre em off. Então, sempre que aparece uma versão crítica, que em grande medida nós estamos fazendo isso, desde junho do ano passado, mais ou menos, nós estamos constantemente falando o que está acontecendo no setor militar, porque a imprensa tem solicitado muito a gente, aqui do Brasil e fora do Brasil. E nós temos grupos que estão praticamente com visão, vamos dizer assim, uma visão coletiva sobre o que está acontecendo. Então, muitas vezes você vê que eles estão respondendo a coisas que a gente está criticando. Uma delas é essa, quando a gente fala, porque às vezes a gente fala as coisas de uma forma direta, né? Depois pode ter mais nuances. Uma das coisas que a gente tem falado não existe mais nacionalismo nas Forças Armadas. É uma colocação provocativa e que, de certa modo, é paradoxal, né? Como é que pode Forças Armadas que não tem nacionalismo? Mas vários pesquisadores de respeito têm falado isso. O governo militar teve um dos governos que foi mais alinhado com os Estados Unidos, que é o governo Castelo Branco. A partir daí, há uma série de tensões com os Estados Unidos que culminam em 77 com o rompimento do acordo bilateral entre Estados Unidos e Brasil. E o governo Geisel era um governo nitidamente muito orgulhoso do ponto de vista nacionalista e bastante estatista também. Depois que termina o governo Geisel e com a ocorrência da Guerra das Malvinas e a posição que o Brasil tomou de, vamos dizer assim, apoio, né, discreto à Argentina, aí o governo Reagan faz um esforço para conseguir que o Brasil volte a ter aquela aliança que supostamente tinha com os Estados Unidos. Mas o governo brasileiro não se aproxima mais dos Estados Unidos. Tá? Depois do fim da Guerra Fria, ocorre um período que hoje em dia parece meio estranho, que foi os militares muito nacionalistas defendendo a Amazônia e achando que o principal inimigo era os Estados Unidos. Tá? Isso mudou, né? O que os militares bolsonaristas fazem é que eles se definem muito em relação de oposição à esquerda comunista, que eles falam, que é a centro-esquerda, né? Uma esquerda moderada, tranquila, calma, democrática, não tem nada a ver com comunismo, isso daí. Mas eles, hoje em dia, eu diria que eles são muito mais neoliberais, o que era impossível de imaginar. Quem era liberal na época do governo militar era o Roberto Campos, né? Que foi muito importante no governo Castelo Branco. Mas depois até estava vendo, ele escreveu memórias de 1978, dizendo que as ideias dele estavam completamente fora da pauta, né? E o que ocorre é que, de certa maneira, os militares hoje em dia são muito influenciados pelas ideias neoliberais. Eles não gostam que alguém fale isso, porque isso convive com uma defesa meio radical da Amazônia, né? Que está havendo uma tentativa de abordagem direta na Amazônia, essa coisa toda. Mas eu diria o seguinte, os militares têm que nos explicar ainda como é que eles conseguem conviver com um governo tão submisso ao governo Trump nos Estados Unidos. Essa é uma explicação que um dia eu gostaria de ouvir, né? Eu não sei se eu teria mais disposição para fazer o que eu fiz, a Adriana sabe bem, desde a fundação da ABED, que é criar laços com os militares para democratizar a política de defesa.
eu vou deixar isso para a próxima geração, a geração da Adriana. Eu não tenho mais paciência. Depois de ver como que esses militares se deslocaram em direção ao Bolsonaro, com esses daí, pelo menos, eu não vejo diálogo possível. Mas isso vai ter que ser feito um dia por alguma outra geração. Eu diria que eles tiveram grande influência dos cursos que a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Dom Cabral deu no meio militar, né? E eles foram ficando cada vez menos nacionalistas, embora para eles seja uma ofensa tremenda dizer que eles não são nacionalistas. Mas o que eu posso fazer? Eles é que expliquem para a gente o que está acontecendo. Uhum. Adriana, por favor, você pode identificar se existem diferenças de pensamento dentro do Exército ou entre as diferentes forças armadas? Estava ouvindo o professor João Roberto falar sobre essa questão do nacionalismo e a influência na formação dos militares. E sabe que eu fui recuperar, estava até olhando na biografia dos generais que a gente entrevistou e que participaram da missão no Haiti, e depois fui olhar um pouco também o currículo. Alguns, acho que a partir de 2005, né, a gente vê que o Exército Brasileiro começa a oferecer para os generais que estão no curso de Política e Auto-Administração do Exército, eles oferecem, além de um curso no Exército, um MBA executivo na Fundação Getúlio Vargas. E eu fui olhar um pouco o que é que eles estudam nesse MBA. E é um MBA de gerenciamento de projetos. É uma coisa parecida com o que os meus alunos na UFRJ, que tem disciplina de gerenciamento de projetos, assim, não é nada muito, muito diferente disso. Eu estou dizendo isso porque os militares do Exército, em particular, que fizeram esse curso, eles são um quantitativo muito pequeno dentro do Exército para a gente conseguir evidências empíricas de que, por exemplo, a participação nesse curso em particular tenha influenciado o pensamento dessa geração de militares. Por que eu digo isso? Porque eram 40, parece que agora são 50 generais. 50 coronéis. Não são todos que vão depois se tornarem generais, é um quantitativo muito pequeno. E agora, eu até fui procurar, nos últimos anos, os oficiais têm feito esse curso logo que eles são promovidos a coronel. Isso é uma coisa importante, porque significa que eles vão ficar mais tempo no Exército. Quando esses cursos começaram a ser oferecidos, os coronéis que faziam esses cursos, eles já estavam praticamente, ou seriam promovidos a generais, ou iam para a reserva. Então, assim, o impacto disso, se a gente pensar no Exército como organização, é muito pequeno. Eu estava tentando entender essa questão de, quer dizer, como é que os militares abandonam todo um ideário nacionalista, desenvolvimentista. Vamos usar o termo desenvolvimentista, que talvez seja nacionalismo, enfim, existem vários tipos de nacionalismo, mas vamos pensar a partir da chave do desenvolvimentismo, porque sobre isso a gente tem mais consenso. Né? E havia uma defesa muito efetiva dos militares das três forças sobre a questão desenvolvimentista, sobre desenvolvimento científico-tecnológico, sobre até em alguns momentos da política externa brasileira, o professor João Roberto colocou bem, né? Em alguns momentos a nossa política externa foi mais desenvolvimentista, em outros momentos foi mais liberal, isso ainda durante a ditadura. E quando a gente vê hoje esse apoio muito próximo desses militares que estão no governo a esse ideário neoliberal, né, a gente fica pensando, mas o que aconteceu nas Forças Armadas? Quer dizer, esse gerencialismo, ele se espraiou na organização militar, e aí, quando a gente vai procurar evidências empíricas disso, fica difícil encontrar. Né? E eu vou dar um exemplo que eu acho que é o melhor exemplo. Se esse ideário gerencialista tivesse, de fato, na instituição militar,
a gente não teria esse plano de reestruturação da carreira que os militares apresentaram como sendo uma reforma do sistema previdenciário, porque, obviamente, não é uma reforma do sistema previdenciário. Então, assim, não tem nada de gerencialista nisso. Então, o que eu digo assim, é se esses cursos tivessem tido, né, a influência que às vezes a gente imagina que tem na instituição militar, talvez a gente visse um outro comportamento. Eu vou pegar o exemplo do Exército chileno, porque lá eles adotaram, de fato, né, esse ideário gerencialista. Lá, de fato, eles incorporaram o neoliberalismo e a gente consegue ver evidências empíricas disso na própria organização eu vou falar do Exército que eu conheço mais, mas a organização do Exército chileno. Eles se organizaram de acordo com esse ideário neoliberal. No Brasil, a gente não consegue ver o Exército se organizando a partir desse ideário neoliberal. Aliás, muito pelo contrário, o que a gente vê é aumento de efetivo, demanda por melhores salários, eles não discutem essa questão da racionalização. Né? Esses processos de transformação organizacional, eles exigem racionalização, eles exigem aquilo que o Paulo Guedes queria, né? Cortar funcionalismo público. Cortar funcionalismo público, quando a gente traduz isso para as Forças Armadas, significa que eles iam ter que cortar na própria carne. Eles não estão dispostos a cortar na própria carne. Isso para a gente, academicamente, é complicado dizer que há uma relação mecânica entre esse ideário neoliberal e o que acontece dentro das instituições militares. Mas o que fica evidente é que os militares que foram para o governo, e num primeiro momento eram os militares da reserva, eles aderiram a esse discurso neoliberal. E, na minha opinião, eu acho que eles aderiram a esse discurso neoliberal, talvez nem tanto por convicção, mas porque isso era o oposto da centro-esquerda, que eles identificam como a força política que não pode voltar ao poder. Então, assim, como é que a gente evita que essas pessoas votem ao poder? Com o outro grupo. O que esse outro grupo defende? Defende o liberalismo, as privatizações. Então, ok. Então, nós defendemos isso também. Muito obrigado. Olha, eu tenho aqui um dado de que o general Floriano Peixoto, ele foi assessor militar brasileiro em West Point, nos Estados Unidos, né? Como é que é a relação das nossas Forças Armadas com os Estados Unidos? Tem havido generais indo fazer especialização lá? Essa influência mais neoliberal, ela tem origem por ali? Como é que vocês veem isso? Olha, eu prestei maior atenção nas observações que a Adriana fez. Realmente, essa ligação entre alguns cursos e uma nova ideologia, ela pode ser questionada, mas a própria Adriana usou o termo gerencialismo e o termo neoliberalismo. Eu acho que essa geração bolsonarista, ela se aproxima de uma série de coisas, o que, por sinal, acontece na vida política muitas vezes, até na vida de departamentos universitários, você toma uma posição em oposição a alguém. A oposição à centro-esquerda é muito forte. Nós não devemos considerar a simpatia por ideias neoliberais. Eu acho que isso daí existe, não é? Talvez seja difícil captar isso em termos empíricos, com dados que a gente gostaria que fossem mais objetivos. Porque, senão, como é que nós explicaríamos você não ouvir nenhuma crítica em off para a imprensa à política neoliberal? Você ouve a outras coisas. Você ouve, por exemplo, essas críticas com relação à influência que os filhos têm no governo Bolsonaro. E dizem que existe uma tremenda antipatia nos meios militares a esses filhos que estão atrapalhando o governo. Mas até agora eu não vi nenhuma crítica à questão do neoliberalismo. E o fato de que eles fizeram uma reforma de carreira com o nome de fantasia de reforma da Previdência, isso se explica pelo corporativismo, não é? Quer dizer, realmente, você é neoliberal, acredito que eles são neoliberais, eu tenho ouvido opiniões de pessoas que eu respeito, que insistem nessa questão de que hoje em dia você já teve um autoritarismo
desenvolvimentista. Hoje você tem um autoritarismo neoliberal, né? Não ouvi até agora nenhum militar da reserva, que ele pode falar, porque ele é da reserva, criticar o neoliberalismo. Na verdade, é muito difícil ver qualquer crítica ao governo Bolsonaro. Então, eu acho que tem alguma coisa importante por aí, e que essa questão que você colocou da ativa e da reserva, no momento, nós não estamos vendo grande diferença entre posições da ativa e da reserva, porque a gente acha que filtraram para dentro da ativa posições que antigamente eram da reserva, não é? E, por outro lado, é evidente que o comando do Exército, que era do general Vilas Boas, foi quem cohonestou a candidatura Bolsonaro. Não é uma coisa que foi um oficial aqui, outro oficial ali. O comandante, a partir do momento que a Dilma se afasta, porque até aí ele não falava, aí ele começa a falar com frequência cada vez maior, né? Até chegar o momento que, quando o Bolsonaro participa da transferência do comando, que ele, Vilas Boas, passou para o seu sucessor, essa transferência, ele fala que se o governo Bolsonaro significa para eles, militares, o fim do politicamente correto, o fim do pensamento único. Ora, e o Bolsonaro, muito traiçoeiramente, diz que nunca vai revelar o que ele conversou com ele, mas já está revelando que conversou com ele, né? O Bolsonaro é um perigo, né? Tudo que você conversa com ele pessoalmente, ele depois revela em público. Então, eu acho que esses militares estão tomados por uma oposição à esquerda e uma obsessão com uma coisa que não existe mais, que é o comunismo. Isso daí é um traço dessa geração, né? A outra geração ainda tinha comunismo, né? Tinha União Soviética, tinha China. Hoje em dia, essa geração está lutando contra fantasmas, né? É um traço do Exército, procurar o inimigo, né? Quer dizer, a lógica de defesa dos interesses nacionais, quer dizer, na medida em que não tem ameaças de guerra de curto prazo em volta, quer dizer, o próprio inimigo pode ser constituído como um inimigo interno, não é? Que aparentemente tem alguma relação com a nossa conversa. Mas vocês tocaram também o tema do corporativismo, né? Eu queria saber, esses militares que estão no governo, eles continuam recebendo o seu soldo e, além disso, recebem também o salário de cargos em comissão ou não? Se eles continuam, eles são oficiais da reserva e a função que eles exercem civil é uma nova função. Eles estão acumulando salário, até onde eu sei. O limite é o teto do Supremo Tribunal Federal. Não sei, há uma discussão sobre isso, né? Quando começou, inclusive, essa discussão sobre reforma da Previdência, eu acho que houve alguma declaração, né? Começou a se discutir muito que o salário das Forças Armadas em relação aos outros poderes da República estava defasado, enfim. A discussão foi um pouco por aí. Mas, voltando para essa questão do corporativismo, eu acho que isso é fundamental, porque o ponto que eu queria colocar quando eu falei dessa dificuldade de a gente, às vezes, encaixar o pensamento militar com algumas categorias que a gente pensa para outros grupos políticos, é justamente isso. É o peso do corporativismo, é o peso da formação endógena que eles têm. Então, assim, eles de fato incorporaram esse vocabulário neoliberal, eles incorporaram o vocabulário do gerencialismo, eles incorporaram uma série de coisas, mas eles filtram isso, e o que a gente percebe é que eles filtram e usam isso o que pode ser favorável à corporação. Então, assim, o pensamento corporativo é o limite, o pensamento corporativo é o que vai organizar a ação deles. Por isso que eu acho que o conceito de partido militar é interessante para pensar essa participação dos militares no governo. Então, o professor João Roberto colocou algumas coisas que são muito importantes assim do pensamento militar. A questão da Amazônia. Então, os militares têm, independente de serem da reserva, da ativa, independente das divisões que eles possam ter, uma posição muito clara em relação à Amazônia. E eles não vão se afastar disso.
Eles têm algumas posições claras sobre várias outras questões, e disso eles não se afastam. Nas outras questões, eles vão compartilhar com o presidente ou com outros grupos, mas eles não se afastam de uma mentalidade cristalizada, uma mentalidade que é muito pouco permeável, na verdade, ao que vem do mundo exterior, da academia. Até essa questão dos cursos da FGV, eu retomei mais para fazer esse ponto. Eu acho que, na verdade, tem uma influência muito pequena, porque eles são muito corporativos ainda, porque o processo educacional é muito corporativo. Eles criam uma certa mentalidade e aí vão organizando o resto do mundo a partir daqueles elementos que eles consideram importantes. Então, a participação deles, o apoio deles a esse governo, é o apoio a partir de premissas que eles já tinham. Eu imagino que General Vilar, eu não sei qual foi essa conversa, aliás, nem sei que conversa foi, porque o presidente Bolsonaro, enfim, a gente tem que, ele, enfim, que conversa foi essa, mas... a gente... Mas, enfim, independente de qual tenha sido essa conversa, a gente não pode pressupor o que o presidente disse, mas eu acho que, a partir de elementos que a gente já tem do pensamento militar, a gente pode dizer com clareza quais são os pontos que o general Vilas Boas deve ter colocado. Então, por exemplo, essa questão de que tinha que ser um governo de união, que devia trazer a paz social, que tinha que defender a integridade territorial, a questão da Amazônia passa pela integridade territorial, né? Não é a questão do nacionalismo, é a questão da integridade territorial. Então, assim, tem uma série de conceitos ali que certamente o general deve ter colocado, e aquilo faltou o apoio à candidatura. Eu quero agradecer muito a participação da Adriana Marques e do João Roberto Martins Filho. Nós estamos concluindo esse debate. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês que nos assistiram, e aguarde que tem mais.